Shalom, shalom, bom dia, como é que você está? Você está comigo no canal Papo Monoteísta. Este é o projeto de leitura do livro Guia dos Perplexos de Rambam, o Maimônides. Hoje, ao fundo, nós estamos ouvindo Boi Beshalom, cantado cantado para cerimônias matrimoniais e tudo, né? Nós estamos vendo e ouvindo, né? Boi Beshalom, cantado em cerimônias de casamento, né? Deus Nof, extraordinária, muito gostosa essa canção, festiva, né? Cantado para casamentos e festividades e etc. É bom ter você comigo. E eu quero pedir ao Eterno para que nos abençoe, para que seja conosco. Eu também quero dedicar essa aula de hoje a Emanuele Ribeiro, esposa do Lucas Ribeiro, que está internada com sepsemia, né, infecção generalizada, para que ela tenha pronto restabelecimento, para que ela possa alcançar o benefício do Eterno. Que possam as palavras de minha boca e a prece do meu coração serem aceitas por Ti, ó Eterno, minha rocha, meu Redentor. Possam as pessoas que estão ouvindo comigo, participando conosco desse estudo, serem todos nós sermos agraciados pela Tua Shekhinah. E muito bem. Se você já é inscrito no nosso canal, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, vai lá, inscreva-se já, clique aí no inscrever-se. E não tenha dó não, pode bater o dedinho aí no like para ajudar o canal, tá? Muito legal. E tem outras passagens da leitura do livro Guia dos Perplexos anteriores que estão à sua disposição no nosso canal. Fique à vontade. Esperamos que nós possamos contribuir para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Muito obrigado por estar comigo. Vem comigo na leitura do livro Guia dos Perplexos, vem. Nós estamos na página 241, o capítulo é o 60. E ele diz assim, mais explicações sobre os atributos negativos. No capítulo 59, nós vemos que quanto mais nós negarmos, né, usarmos atributos negativos, referentes ao Eterno, mais próximo dele nós estaremos. Não é verdade? E neste agora, nós vamos ver mais aspectos, né, mais explicações sobre atributos negativos referentes ao Eterno. Bendito seja para todos os sempre. Diz assim o capítulo 60, mais explicações sobre os atributos negativos. Nesse capítulo, quero dar-te alguns exemplos por meio dos quais poderás conceber melhor a necessidade de dar a Deus muitos atributos negativos. E assim evitarás mais e mais admitir atributos afirmativos a respeito dele. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque às vezes você chegou agora também e vai falar, meu Deus, que isso? Atributos negativos não é coisa ruim a respeito de Deus, tá? Vamos lá, vamos recapitular, né? Atributos negativos que está se referindo o autor, o Rambam, é dizer aquilo que Deus não é. Aquilo que não é atribuído a Deus. Isso é um atributo negativo. Ok?
não atribuir a ele aspectos humanos ou materiais são aspectos positivos. Isso é um atributo negativo. Então, vamos continuar a leitura. Suponha que uma pessoa saiba que existe um navio, porém, não sabe se o objeto ao qual se aplica esse nome é uma substância ou um acidente. Depois disso, ficou claro a outra pessoa que não é um acidente. Assim ficou claro a outra pessoa que ele não é um mineral. E a outra pessoa que ele não é um ser vivo. Nós estamos falando do navio. A outra ficou claro que ele não é uma planta ligada à terra. E a outra ficou claro que ele não é um corpo de composição natural. A outra ficou claro que ele não possui uma forma simples, como tábuas e portões. A outra pessoa ficou claro que ele não é uma esfera, e a outra ficou claro que ele não é uma forma cônica. A outra ficou claro que ele não é redondo e não tem lados idênticos. A outra ficou claro que ele não é sólido. É claro que o último quase chegou a conceber o navio tal como ele é, através desses atributos negativos. E é como quem o concebe, através de atributos afirmativos. Que ele é um corpo de madeira oca composto de várias tábuas de madeira. Seria aqueles navios antigos, né, que eles estão falando. Entretanto, cada uma das primeiras pessoas de nosso exemplo está mais distante de perceber o navio do que aquela que vem depois dela, ao ponto de a primeira não saber nada além do nome dele. É assim que os atributos negativos te aproximarão do conhecimento e da percepção de Deus. Tente o quanto puderes acrescentar uma negação por meio de prova demonstrativa e não somente por meio de palavras. Quanto mais ficar claro demonstrativamente a negação de algo que pensas ser existente em Deus, mais te aproximarás dele, sem dúvida, em mais um grau. Desta maneira, certas pessoas se aproximaram muito dele, enquanto outras ficaram extremamente distantes. Não que existe um lugar no qual alguém esteja próximo ou longe dele, como pensam os cegos da razão. Entenda isso bem. Saibas isto e fica isso, pois já está claro a ti o caminho. Se seguires nele, te aproximarás de Deus. Siga nele, pois, se quiseres. Não, veja bem, vou acrescentar, não que exista um lugar no qual alguém esteja próximo ou longe dele. Descrever Deus por meio de afirmações é um grande perigo, pois já foi provado demonstrativamente que tudo que venhas a considerar perfeição, mesmo se essa perfeição se encontrar nele, conforme a opinião dos que admitem os atributos, não seria o tipo de perfeição que percebemos, mas dita somente como um homônimo, conforme já explicamos. Portanto, tu chegarás necessariamente à ideia de negação, pois quando dizes que ele sabe com uma ciência única, com a mesma ciência que não se modifica e não se multiplica, e sabe coisas diversas que se renovam sempre, sem que a sua ciência se renove e seu conhecimento da coisa antes de existir, depois de ela ser gerada
e também após sua existência. Tudo isso é um conhecimento que não se modifica. Eis que disseste explicitamente que ele sabe, com uma ciência que não é como a nossa. Como disse, isso é um conhecimento que não se modifica. Eis que disseste explicitamente que ele sabe, com uma ciência que não é como a nossa. Assim também, necessariamente, ao dizeres que ele existe, mas não com a ideia de existência empregada por nós. Eis que, necessariamente, aplicaste negações e não constataste algum atributo especial a ele, mas chegaste a uma multiplicidade e à admissão de que Deus é uma essência dotada de atributos desconhecidos da ciência e da existência. Pois esses atributos que tu atribuis a ele de maneira afirmativa, tu negas neles a semelhança com atributos conhecidos por nós, como não sendo da mesma espécie. Então, admitir os atributos afirmativos te conduz a dizer que Deus é um sujeito afetado por certos atributos, e cujo sujeito é outro que estes atributos. De modo que o resultado final que obteríamos por esta crença é nada mais do que a associação. Pois cada sujeito tem, sem dúvida, atributos e ele é dividido em dois em sua definição, mesmo sendo um na realidade, uma vez que o significado do sujeito difere do significado do seu atributo. Em alguns capítulos desse tratado, te demonstrarei claramente que a composição é impossível em relação a Deus, e que ele é a simplicidade pura, no mais extremo grau. Não digo que a pessoa que afirma os atributos afirmativos com relação a Deus apenas não o percebe devidamente ou o associa com outros seres, ou que sua percepção seja contrária ao que realmente é. Mas digo, ela nega a real existência de Deus por meio de sua crença sem perceber. A explicação disso é que quem sabe imperfeitamente a realidade de uma coisa sabe uma parte e ignora outra, como, por exemplo, quem sabe que o ser humano deriva da natureza animal não sabe que está ligado à razão. Mas no caso de Deus, não há pluralidade na realidade da sua existência, de modo que seja possível discernir alguma coisa e não saber outra. Em geral, quem associa uma coisa à outra é quem virá a representar uma certa essência conforme a sua natureza real e a atribuir uma natureza semelhante a outra essência. Ora, esses atributos, na opinião de quem os admite, não são a essência de Deus, mas ideias adicionadas à sua essência. Assim também, quem concebe uma ideia diferente ao que o objeto realmente é, pelo menos percebe algo do que ele realmente é. Porém, quem concebe para si que o gosto é uma qualidade, não conceba para si a coisa de forma diferente do que é, mas digo que desconhece a realidade do gosto e não sabe a que se refere esse termo. Essa é uma consideração muito sutil, entenda. Conforme essa explicação, saibas que quem não conhece devidamente Deus e está distante de conhecê-lo é porque não lhe foi esclarecida a negação das coisas das quais foram apresentadas provas demonstrativas. Portanto,
todo aquele que admite, pelo menos, que admite menos negações, portanto, todo aquele que admite menos negações saberá com menos perfeição, conforme explicamos no início desse capítulo. Mas quem atribui a Deus um atributo afirmativo não sabe sobre ele nada além do nome, pois o objetivo que imagina, os objetos que imagina, tendo este o nome, é algo que não existe, é uma invenção falsa. É como aplicar esse termo a algo inexistente, pois não há, na realidade, algo assim. Como, por exemplo, o homem que ouviu o termo elefante sabia que ele era um animal e buscou conhecer a sua figura e a sua verdadeira natureza. Aí um equivocado ou enganador diz a ele é um animal com uma perna e 3 asas que vive na profundeza do mar. Seu corpo é transparente e possui uma face larga como a de um ser humano, com sua forma e figura. E ele fala como um ser humano. Às vezes ele voa no ar e às vezes ele nada como os peixes. Não direi que este último percebeu o elefante de forma diferente do que ele é. Nem que o conhecimento dele sobre o elefante é perfeito, mas direi que aquilo que ele imaginou é uma invenção falsa, que não existe algo assim na realidade. Mas é algo inexistente do qual ele aplicou o nome de algo existente, como o grifo, o centauro e outras figuras imaginárias similares às quais foram aplicados o nome de coisas existentes, seja um termo simples, seja um termo composto. E assim também é nesse caso, pois Deus existe, foi provado demonstrativamente que sua existência é necessária. E o que segue da existência necessária é a simplicidade pura, como provarei demonstrativamente. Mas que essa essência simples de existência necessária, conforme foi dito, seja levantada de atributos e seja afetada por outras coisas. É absolutamente impossível, como foi provado demonstrativamente, portanto, se dissermos que essa essência, por exemplo, chamada Deus, é uma essência que possui diversas ideias que servem como seus atributos, estaremos aplicando esse termo a algo absolutamente inexistente. Observe, então, o quanto é perigoso conceber atributos afirmativos a ele. Portanto, o que se deve acreditar a respeito dos atributos que aparecem na Torá e nos livros dos profetas é que todos vêm para a orientação e para que se reconheça a perfeição de Deus e nada mais, ou os atributos das suas ações que emanam dele, como havíamos explicado, e que não realmente descrevem Deus como estaria sendo entendido. Então, entendemos aqui, até agora, um pouco mais sobre a negação de atributos a respeito do Eterno, bendito seja. E tudo aquilo que nós dissermos sobre Deus afirmativamente, nós, na verdade, estaremos negando o Eterno. Uma lição preciosa, extraordinária, nos dada neste momento, nessa parte do livro, dada por Rambam, de elevadíssima memória, que esteja em paz. Que nosso Deus possa continuar nos abençoando. Muito obrigado por estar comigo até esse momento. Muito obrigado por continuar prestigiando a leitura do livro O Guia dos Perplexos. É uma oportunidade ímpar, uma oportunidade sem podermos aquilatar o seu valor, a sua profundidade. Eu queria que você colocasse as observações,
aí embaixo o que você tem achado dessas lições e o que você não está compreendendo, para que nós possamos discutir um pouco sobre isso e também explanarmos para outras pessoas que participam desse vídeo, dessa videoconferência, para poder nós entendermos mais profundamente e juntos podemos esclarecer aquilo que não foi entendido. Tudo bem? E se você está gostando, deixe o seu like, fortaleça o canal e divulgue, compartilhe, divulgue. Muito obrigado a todos vocês que já ouviram, viram, que têm acompanhado, que são aí ouvintes e estão prestigiando o canal. Muito obrigado, vocês são a razão de o Eterno continuar abençoando as nossas vidas. Novamente, eu peço a você que estenda suas preces, suas orações, para que nós possamos dar continuidade no canal. Se você deseja contribuir com o canal, nós temos aí o número da conta bancária e o Pix. Fique à vontade, não se intimide. Fique à vontade, contribua com qualquer valor, qualquer quantia, ajudará a manter o canal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora e um presentão para nós. Se você quer receber uma cópia desse leitura dos Guias Perplexos, posso disponibilizar para você em PDF, ok? Coloque aí, nós vamos disponibilizar para você em PDF. Aliás, eu vou deixar o link, tá? Vou deixar aí embaixo hoje, eu vou deixar o link para você desfrutar do Guia dos Perplexos em PDF, tá? Tudo de bom para vocês, muito obrigado e até o capítulo 61. Muito obrigado, artista extraordinária que está cantando aí, Oi Shalom. Oi Shalom. Eu contribuí também com o canal, muito obrigado.